boa tarde, boa sexta-feira. Vamos para mais um dos nossos webinários hoje. É um tema bastante interessante, bastante popular, que os gestores de conta VIP têm bastante requisições para sessões de treinamento, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre negociação com padrões de velas. Eu vou iniciar compartilhando com vocês a minha tela, tá certo? Me confirmem se vocês conseguem ver a minha tela. Ok, todo mundo vendo minha tela? Antes da gente começar aqui o nosso webinar, eu vou pedir a gentileza de vocês lerem o aviso de risco, tá? Pessoal, aqui no rodapé, o aviso legal. Como vocês sabem, estamos falando de um mercado que envolve certo risco, então é importante que vocês estejam cientes, enfim, dessa leitura, tá bom? Perfeito. Pessoal, me contem, o que vocês conhecem aí de padrão de vela? Quem já utiliza padrão de vela para negociações? Ótimo, tô vendo aqui o pessoal tá conseguindo ver, ouvir certinho, perfeito. Bom, deixa eu aproveitar, pessoal, e falar para vocês, tá? Quem está iniciando agora, tem dúvidas, enfim, quer aprender mais estratégias, visita o nosso canal do YouTube, tá? IK Option Português. Lá no nosso canal do YouTube temos vários webinários antigos em que vocês podem assistir, enfim, e tá assistindo mais sobre estratégias, gestão de risco, enfim, tem uma infinidade já de webinários postados lá no nosso canal do YouTube, tá? IK Option Português. Bom, vamos lá, pessoal. Vocês, se tiverem perguntas, vocês podem estar colocando aqui no chat, tá? No final do webinar, eu vou buscar as perguntas mais relevantes, enfim, e estarei respondendo, tá certo? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Bom, que são estratégias de velas, pessoal, ou padrões de vela, tá certo? Vamos entender um pouquinho. Basicamente, as velas criam padrões que, uma vez concluídos, eles podem ser usados para prever a direção do preço. Pessoal, eu tô vendo aqui vocês falando que tá travando o meu áudio, tá? Me avisem se melhorou, ok? Tá melhor? Tá melhor? Tá melhor agora? Ótimo. Pessoal, também tentem atualizar a página, tá? Se vocês estiverem usando o navegador Google Chrome, geralmente não trava, tá certo? Bom, vamos lá então. Perfeito, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok, acho que agora tá normal. Ótimo. Vamos lá. Novamente, tá? O que a gente pode ver aqui na nossa tela? Quem não tem conhecimento sobre padrão de vela não vai entender muito bem o que tem aqui, mas aqui a gente já podemos ver. Quem que sabe o que é isso? Qual é o nome desse padrão de vela aqui? Hein? Alguém já tem conhecimento? Que padrão de vela é esse, pessoal? Vamos lá. Depois eu vou mostrar para vocês ao vivo. A Suami falou Doji, exatamente, Doji. Mas eu vou entrar em mais detalhes com vocês na sequência, tá? Vamos lá. Importante saber. Os padrões de velas, eles são utilizados há séculos, gente. Não é só porque o trading começou há relativamente um curto período de tempo que antigamente não era utilizado, tá? Existem vários padrões de velas, ou seja, tá, alguns que são conhecidos. Estrela cadente, o martelo, o doji, engolfing de alta, engolfing de baixa, bebê abandonado de alta, até nome estranho tem, tá? Bebê abandonado de alta e homem enforcado. A negociação ela é muitas vezes ditada, enfim, pelas emoções que a gente consegue ler nos gráficos. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso, como que a gente vai ler, digamos, essas emoções no gráfico, tá certo? Bom, como que a gente identifica um martelo? Não tem nenhum segredo, tá?
Esse padrão forma uma vela em formato de martelo, basicamente. Então, a gente tem o corpo, temos a sombra, né, e um pedacinho aqui em cima, mas basicamente esse aqui é um martelo, tá? A sombra inferior tem pelo menos o dobro do tamanho do corpo real, ok? O corpo da vela representa a diferença entre os preços de abertura e fechamento. E a sombra mostra os preços altos e baixos para o período, ok? Então, aqui a gente pode ver onde o preço, durante essa expiração, digamos, dessa vela, o preço ele percorreu todo esse caminho, mas ele abriu e fechou neste ponto aqui, que é o corpo da vela, ok? Vamos lá. Agora a estrela cadente, pessoal. Por que ela é estrela cadente? Quem já utiliza esse padrão? Também é simples, não tem segredo nenhum, tá? Como que a gente identifica uma estrela cadente? Ela é basicamente uma vela de baixa com uma longa sombra superior, ok? Então, olha só, né? Uma vela de baixa com uma longa sombra superior. Ela tem que aparecer durante um pico de uma tendência de alta. A sombra mais alta é pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo real, ok? E a gente já vai entender o que é o corpo real, tá? Deve haver pouca ou nenhuma sombra abaixo do corpo da vela. Então, o que a gente vai ver? O corpo, que basicamente é apenas isso, tá? Esse é o corpo, esse pequenininho. E aí temos uma sombra, né, uma longa sombra superior alta. Deve ter pouca ou nenhuma sombra superior embaixo. Tá? Pessoal, eu tô ainda vendo que tem gente falando que está travando. Pessoal, verifiquem para vocês atualizarem a página, tá? E se tiverem navegador Google Chrome é melhor, funciona melhor, tá? Do que qualquer outro navegador. Tá certo? Bom, como identificar um doji? Esse é o mais fácil, é um dos mais fáceis, tá? Vamos verificar, então. Uma vela doji se forma quando o preço de abertura e fechamento da vela, enfim, é virtualmente igual para determinado período. Geralmente sinaliza um ponto de reversão ou continuação. E a direção será definida pela próxima direção da vela. Ok? Basicamente, pessoal, cadê o doji aqui? Cadê o doji aqui? É muito simples, tá? O que significa a vela doji? Significa que o preço abriu e fechou exatamente no mesmo ponto, tá certo? E o nosso último padrão que a gente vai conversar hoje é a cabeça e ombros, ok? Então, aqui no cabeça e ombros, né? Um padrão de cabeça e ombros é uma formação de gráfico que aparece como uma linha de base com 3 picos, onde 2 extremos estão próximos em altura, os 2 externos, aliás. E o meio é mais alto, obviamente, por isso que chama cabeça e ombros, tá? Na análise técnica, um padrão de cabeça e ombros prevê uma reversão de tendência de alta ou baixa, ok? A Viviane está falando para voltar no doji, Viviane. Eu vou mostrar ao vivo, tá, o doji. Então, fiquem de olho que eu estarei mostrando aí como que funciona o doji na prática, no meu gráfico ao vivo. Então, o que a gente vê aqui? Ombro 1, cabeça, ombro 2. Basicamente é isso, esse padrão. E depois desse formato, enfim, desse padrão, a gente tem uma queda de mercado, tá? Um exemplo de baixa. Então, vamos ver alguns exemplos, tá? A gente pode ver várias velas doji, elas são sinais de alto interesse. Então, basicamente, várias velas aqui. Quanto menor o tempo de gráfico que você utilizar, mais você vai ver velas doji, tá certo? Então, mais você vai ver essas velas cinzas, onde o preço abre e fecha no mesmo ponto.
Tem um martelo aqui, ó, mais alguns martelos também, tá? O martelo, basicamente, ele aponta a possível direção que o ativo poderia seguir, ok? Ó, de Genaro, o nome do nosso canal no YouTube, basta você pesquisar por IQ Option Português, separado, IQ Option Português. E lá você consegue encontrar todos os vídeos dos webinars anteriores, tá? Bom, vamos lá, mais martelos a gente tem, tá certo? Todos eles confirmando aí a tendência que o martelo invertido, o que aconteceu, o mercado cai, tá? Mais um. Aqui a gente tem uma shooting star, né? Uma estrela cadente. Então, temos aqui o corpo da vela, quase 2 vezes o tamanho, a sombra, tá? E um pouquinho só aqui da sombra abaixo, que não influencia muito, tá? O Alexandro fez a perguntinha, estará gravada essa live? Sim, tá? Pessoal, lá no YouTube vai ser postado, tá? Essa live na sequência, mais ou menos de 7 a 9 dias será postado no YouTube. Aqui temos mais uma doji, né? Estrela cadente. Aqui temos o que? Cabeça e ombro, tá? Ombro 1, ombro 2, a cabeça aqui e a linha do pescoço. Ok? Linha de pescoço. Pessoal, por favor, só me confirma quem está conseguindo me ouvir e assistir a apresentação normalmente. Todo mundo conseguindo assistir normalmente, pessoal? Alguém está conseguindo assistir com o áudio funcionando? Adão tá falando que está normal, Marcelino. Pessoal, deem uma olhadinha na internet de vocês, tá? Porque tá normal para várias pessoas. Perfeito. Vamos continuar, então. O ombro, tá? E uma vez que o segundo ombro é confirmado, uma queda potencial, tá? Maior que a distância do ombro até a linha de pescoço, pode ser possível, ok? Então, olha só, temos aqui essa distância, pode ser que 1, 2 vezes, né, a gente possa pôr o nosso stop loss aqui. Aliás, o nosso take profit aqui, tá certo? Ok, vamos. Eu já vou mostrar para vocês ao vivo, tá? E algumas outras estratégias de velas, das quais iremos falar no nosso próximo webinar, que é na sexta-feira, tá? Pessoal, na próxima sexta-feira a gente tem outro webinar, que é a parte 2, ok? E a gente vai falar sobre o engolfing de alta, engolfing de baixa, harame de alta, harame de baixa, estrela da tarde, estrela da manhã, homem enforcado, tá? E o bebê abandonado de alta. Se vocês quiserem já tirar um print aqui da tela, podem tirar sem problemas. Mas no próximo webinar, que é na sexta-feira, iremos mostrar um pouquinho mais em detalhes sobre esses padrões de vela, ok? E agora vamos um pouquinho ao vivo, tá? Estão vendo aqui a minha plataforma, pessoal? Me confirmem se vocês conseguem ver a minha plataforma, que eu já deixei separado aqui alguns padrões para mostrar para vocês. Perfeito, legal. Bom, vamos começar aqui falando um pouquinho. Olha, eu tô com velas de 30 segundos, tá? Vamos falar um pouquinho primeiro sobre esses dojis, tá? O que a gente vai observar aqui? Tá? Tivemos um doji aqui, na sequência, uma vela de alta, tá? Geralmente, o que isso indica? Pessoal, eu falo geralmente porque nada é 100% nesse mercado, tá? Então, não significa que
porque nessa oportunidade a gente está vendo determinado sinal que ele realmente vai acontecer se ele se repetir no futuro, tá, gente? Então, nada no mercado de Forex, de trading, enfim, é 100%, sempre tenham isso em mente, tá? Bom, vamos voltar aqui para nossa análise. A gente teve uma vela doji, ok? Nós tivemos uma vela de alta. Qual que é a tendência que a gente poderia interpretar aqui? Que o mercado sobe. E realmente foi o que aconteceu. Doji, vela de alta, até deu uma descida, né? A gente está falando em velas de 30 segundos, mas na sequência foi uma tendência de alta, tá? Olha só. Aqui foi o nosso primeiro doji. Vamos ver aqui o nosso segundo doji, tá? Só para vocês verem, pessoal. Tivemos um doji seguido de uma vela vermelha, ok? Até tivemos outras velas verdes, tá? Mas, basicamente, depois desse doji aqui, o mercado caiu, tá certo? Então, eu separei essas duas para vocês. Separei também aqui um martelo para mostrar para vocês. Ok. Tivemos um martelo aqui, tá certo? Depois a gente vai ver como que tá o gráfico ao vivo, tá? Tivemos um martelo e na sequência mercado aqui de alta, um martelo de alta, tá? E aí na sequência tivemos o mercado subindo. Então é extremamente simples de... Pessoal, também tenham em consideração que às vezes podemos ter falsos sinais, tá? Por exemplo, isso aqui. Tá? Podemos ter falsos sinais, então por isso que eu falei, não significa que porque sempre acontece de uma forma, ou porque quase sempre acontece de uma forma que esse comportamento ele se repete, tá bom? Então a gente tem que tá analisando nesse sentido, tá? Tivemos esse martelo de alta, o mercado subiu. Tá certo? E vamos também ver agora um pouquinho dos padrões, dos outros padrões que a gente conversou antes, tá? Vamos lá. Aqui no Bitcoin teve um padrão bem interessante. Eu vou mostrar para vocês, eu deixei separado aqui também, só para vocês identificarem, enfim. Tá? Deixa eu mudar o tempo de vela para 7 dias. Esse aqui em 7 dias fica mais uma semana aqui. Ok? O que a gente teve aqui, pessoal? Qual que é o nome desse... qual que é o nome aqui desse padrão aqui que a gente falou? Quero ver aqui no chat se alguém conseguiu entender, né? Se por acaso o áudio não cortou, se alguém conseguiu entender. O que a gente pode ver aqui, pessoal? Me falem aqui o que vocês veem. Qual que é esse padrão que a gente falou agora? Um dos 4 padrões que a gente falou. Estrela cadente, exatamente. Ó, vi que a Bárbara falou, estrela cadente, pessoal. Então, ele não dá exatamente 2 vezes o corpo, mas a gente pode interpretar, né? Um pouquinho de sombra aqui embaixo, uma sombra bem mais considerável em cima, e na sequência tivemos uma queda acentuada, tá? Vou mostrar para vocês também, vou voltar aqui o meu gráfico para um dia. E aí vou mostrar para vocês a questão aí de head and shoulders, tá? De cabeça e ombros. Tá? Onde que é a cabeça aqui, pessoal? O que vocês conseguem interpretar? Olha só. Tá? Aqui a gente tem ombro, cabeça, ok? Ombro, tá certo? E olha só exatamente o que aconteceu aqui. Foi como a gente falou, tá? Tivemos aqui o primeiro ombro, né? Pullback, e aí a cabeça, pullback, tivemos o ombro aqui de novo e pullback, tá? Quando a gente identificou esse padrão aqui, a gente pode medir essa distância do ombro até a linha do pescoço e duplicar, tá? Foi o que eu fiz aqui.
a distância da linha do ombro até a linha do pescoço, dupliquei 1, dupliquei 2. E olha só, basicamente, se a gente tivesse colocado um take profit aqui, se tivesse entrado numa vela e tivesse colocado um take profit aqui, seria exatamente, né, uma ordem extremamente bem executada. Tá? Bem executada, porque a gente teria encerrado aqui, teria pego o nosso take profit, tá? Então, são padrões bem simples, que eu gostaria, enfim, de mostrar para vocês. Os próximos que a gente vai ver no próximo webinar, eles vão ser um pouquinho mais, não difíceis, mas um pouquinho mais, requer um pouquinho mais de atenção para a gente identificar eles. Mas, basicamente, eu queria mostrar para vocês essa formação, tá? Deixa eu até pegar aqui a minha ferramenta para arriscar um pouquinho aqui no gráfico, tá? Ó, não tá funcionando. Mas, enfim, a gente tem aqui cabeça, ombro e o ombro, tá? Bom, agora vamos aqui ao vivo. Vamos ver o que a gente consegue pegar, se a gente consegue ver, identificar alguma formação. Lembrando que eu tô com velas de 30 segundos, essa expiração é extremamente rápida. Vamos ver o que a gente consegue identificar aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar algo aqui. Vamos ver aqui, velinhas de 15 segundos. Quanto menor o tempo de vela, mais doji vocês vão ver, pessoal. Vamos ver se a gente tem algo interessante aqui que a gente possa pegar. Não está muito interessante. Aqui, ó, um martelinho. Esse martelo foi interessante, pessoal. Pode ver aqui, teve martelo de alta, o mercado subiu. Deixa eu colocar um pouquinho, velas de 1 minuto. Vamos ver o que a gente tem em velas de 1 minuto. Se a gente consegue pegar alguma coisa aqui. Ó, pessoal, martelinho aqui, martelinho de alta, subiu. Vamos ver se vai continuar nessa tendência. Vamos ver se conseguimos pegar algo. Fiquem atentos também, pessoal. Ó, o Nelson está falando torre invertida. Esse padrão aqui, vamos ver se no próximo a gente vai falar desse padrão. Vamos ver por enquanto. A questão do trading é que, né, não posso forçar uma entrada se eu não estou vendo nenhum padrão de vela, por exemplo. E hoje a gente está falando especificamente de padrões de velas, tá? Então, independente, enfim, de qualquer outro sinal que a gente vê, se a gente estivesse utilizando indicadores, enfim, hoje o que a gente está focando são padrões de vela. Ok? Olha, pessoal, nesse martelo aqui eu já teria entrado comprada. Vamos ver se a gente consegue ver algo mais. Não está tão interessante para a gente dar uma entrada agora. Vamos ver um período de vela um pouquinho mais alto, ver o que a gente consegue identificar. Olha. Uhum. Olha, pessoal, por enquanto, daria para ver aqui esse, talvez. Será que sai aí um martelo? Bom, gente, realmente aqui a gente não está conseguindo ver nenhum sinal interessante, tá? Eu não vou fazer uma entrada só por fazer, forçar uma entrada. Eu não consegui ver nada, né? Então paciência. Quem sabe na próxima sexta-feira
a gente consegue ver algum padrão mais interessante, tá? Bom, vamos lá. Eu vou responder algumas dúvidas, ok? Eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Um momentinho. Perfeito. Agora eu vou responder algumas perguntinhas, pessoal. Pelo que eu vi, não teve muita perguntinha, mas de qualquer forma, deixa eu verificar como que tá de perguntinhas. Teve alguma coisa interessante. Ok, um momentinho. Uhum. Eu vi aqui, vamos ver. Ó, o Áureo fez uma perguntinha: qual o tempo das velas? Depende, tá? Depende, Áureo. Por exemplo, se eu quero ver mais doji, eu vou colocar velas mais curtinhas, né? Então, eu vou colocar 30 segundos, 15 segundos, 1 minuto, enfim, para conseguir ver mais doji, ok? Estrela cadente é um sinal de baixa? Sim, Alan, é um sinal de baixa. Chegou lá no pico, a tendência vai ser de cair, tá? Então, fica de olho nesse sentido. O Richard fez uma perguntinha: quando vai ter aula de gerenciamento? Richard, a gente já fez um webinar sobre gerenciamento de risco, tá? Está lá no nosso canal do YouTube. Pesquisem, pessoal. Entra no YouTube e coloca IQ, espaço option, espaço português. IQ option português. Tem todos os webinários antigos, onde também eu falei um pouquinho sobre estratégias, eu falei também sobre gerenciamento de risco, notícias de mercado. Então, tem vários assuntos que já estão, a gente já fez o webinar sobre e estão disponíveis lá no YouTube, tá? Pessoal, para quem falou que travou, que não conseguiu ver, assistir bem, enfim, fiquem tranquilos que vai ser postado esse vídeo lá no nosso canal do YouTube também, ok? E lá vocês vão conseguir, enfim, tá assistindo novamente sem essa questão de travamento de áudio, tá, pessoal? Porque a princípio tá funcionando bem para algumas pessoas e para algumas pessoas travou. Ok? Até vou ver novamente meu microfone, enfim, para ver se tem alguma questão do próprio microfone, tá? Porque a princípio funciona bem para algumas pessoas. Vamos ver se eu tenho mais alguma perguntinha. Não, a princípio, pessoal, é só isso. Fiquem de olho, tá? Para vocês estarem se inscrevendo no próximo webinar. Vocês devem ter recebido aqui no chat o nosso link para o próximo webinar. O moderador também está postando aqui no chat o endereço direto do nosso canal do YouTube, tá? Aí que é Option Português. Então, deem uma olhadinha, que lá tem bastante assunto, tá certo? Outra questãozinha que eu vou aproveitar e mencionar para vocês é em relação à conta VIP, tá? O cliente VIP aqui na Equioption, ele tem maiores benefícios, então ele poderá ter uma porcentagem maior no payout de binárias, tem acesso gratuito a todos os torneios e tem acesso a um gestor de contas que vai auxiliar no dia a dia, com dúvidas sobre questões sobre depósitos, retiradas, sessões de treinamento, tudo que você tiver dúvida, o gestor de contas estará apoiando, tá certo? Então, fiquem de olho. Atualmente, para que um cliente ele possa se tornar VIP, existem 2 requisitos apenas. O primeiro é que esse cliente tenha feito um total acumulado de depósitos que seja o equivalente a $2.000 nos últimos 30 dias. E o segundo requisito é que você tenha um total, né, um volume de negociação nos últimos 60 dias que seja de $10.000, tá? Quando eu falo em volume, pessoal, eu estou falando em tudo que você faz na conta, tá? Qualquer compra, qualquer venda, enfim, tudo que você faz na conta vai acumulando para o volume, tá?
Então, basicamente, funciona desta forma. Pessoal, agradeço a participação de todos. A gente se vê na próxima sexta-feira. E qualquer outra questão, enfim, vão assistir lá o nosso canal do YouTube, deixem dúvidas, enfim, que a gente vai conversando, vai buscando aí as sugestões e fazendo os próximos webinários, tá? Muito obrigada pela participação de vocês e uma excelente sexta-feira.